A importância da prevenção na sociedade de hoje foi o tema central de um fórum que trouxe aos Açores, nomeadamente à Ilha Terceira, um leque de personalidades com conhecimento científico, académico e profissional nessa área da saúde. Sampaio da Nóvoa e Laborinho Lúcio são alguns dos nomes que fizeram parte do programa deste evento, organizado pela Casa do Povo de Santa Bárbara. Todo o desenvolvimento já a seguir. Bem-vindos a este Fórum Regional Carta Aberta à Prevenção. Saúdo-vos com muita alegria e satisfação, com muito carinho, um bem-ajam pela vossa presença e pelo vosso entusiasmo. Nós estamos aqui, seguramente, numa perspectiva, os Açores, as nossas ilhas, o nosso povo. Queremos contribuir e fomentar um documento que seja plasmado com harmonia, com simplicidade, com a envolvência de toda a nossa região, com uma nacionalidade, com um propósito, a valorização da cidadania, a contribuição e a participação ativa em toda a sociedade enquanto agentes de mudança. A prevenção cabe a todos e, por isso, todos cabem no movimento Carta Aberta à Prevenção, que foi o tema central do primeiro Fórum Regional, numa iniciativa da Casa do Povo de Santa Bárbara, do Concelho de Angra do Heroísmo, em parceria com a Secretaria Regional da Saúde. O que se pretende aqui é a criação de uma carta aberta para a prevenção que, ao longo de um ano, tenha a participação de toda a sociedade civil no sentido de obter os contributos daquilo que as próprias associações que estão no terreno acham que deve ser uma política de prevenção. Isto será fundamental porque, ao nível do programa de governo, é claro que nós vamos investir na prevenção. Uma prevenção que significa que, a médio e longo prazo, queremos ter outras condições para que a população tenha melhor saúde. A última coisa que nós queríamos aqui era que a carta, neste momento existente a nível nacional, não é? É que ela fosse retirada, duplicada, apresentada e subscrita pelos participantes neste fórum. Íamos dizer, qual foi a interação, qual foi o enriquecimento, qual foi a participação cívica que se tanto apelou aqui, foi fomentada? Se a gente tivesse adoptado este método, este modelo, creio que não. Por isso, nós e com todas as pessoas aqui presentes, tivemos a criatividade e o engenho de termos e sermos diferenciadores. Por isso, eu acredito que não vai ser só um papel que vai ficar na gaveta. E seguramente, e saindo e emergindo da sociedade civil, e a prova foi aqui assumida pelo seu secretário regional da Saúde, o seu apoio inequívoco e total a este movimento Carta Aberta, e como orientador das políticas, neste caso concreto, e se neste caso concreto, ainda dentro da sua área orgânica, na área da saúde, como um documento orientador para a promoção da saúde na região autónoma dos Açores. Também espero que a ação legislativa, os diversos representantes na nossa Assembleia Legislativa Regional, também tenham a capacidade e o discernimento de se envolverem e de se aceitarem o contributo da sociedade civil. O tema que foi dado foi este, de ética na promoção da saúde e na prevenção da doença, escrevi eu assim, ou seja, foi-nos pedido, pelo menos naquilo que eu entendi, que refletíssemos a prevenção neste particular da saúde, que é um dos domínios essenciais da saúde. A saúde, de facto, apesar de nós vivermos algumas décadas com um sistema de saúde que está ainda muito centrado na doença e no tratamento da doença, de facto, desde sempre, e sobretudo desde a Alma Ata, que se tem tentado que o sistema de saúde procure uma inversão de foco da doença para a saúde. E, portanto, a prevenção da doença e a promoção da saúde é, sem dúvida, um aspecto essencial da saúde em geral. A chave deste evento passou pelo debate de questões relacionadas com valores, cidadania e política, por exemplo, no contexto da prevenção. Penso que esse é um problema que não é só da educação,
que não é só das famílias, que a educação da cidadania devia ser um problema das instituições, aqui tidas de um modo geral. No fundo, o que eu procurei trazer-vos aqui com estas provocações é falar-vos da prevenção no sentido de uma educação de humanos por humanos para o bem da humanidade. E esta é a fronteira da consciência. A fronteira da consciência de que eu vos falei aqui ao longo destes 30 minutos é uma fronteira da capacidade de educarmos humanos por humanos para o bem da humanidade e do reforço dessa dimensão. Ou das dimensões da dignidade. Todos nós, aqui nesta sala, já repetimos algum dia a frase do Ortega y Gasset: eu sou eu e a minha circunstância. Mas quase todos paramos a frase na palavra circunstância e não dissemos o que vem a seguir à palavra circunstância. E o que o Ortega y Gasset diz é: eu sou eu e a minha circunstância, e se não a salvo a ela, não me salvo a mim. Isto é a minha capacidade de intervir sobre uma realidade que está fora de mim. É a minha capacidade de cidadania, de intervir sobre a circunstância que está fora de mim, que num certo sentido me permite encontrar o meu próprio caminho. É este o sentido de decisão. Decisão no sentido da polis, no sentido da política que eu vos quis aqui trazer. Onde é que está o nosso poder de decidirmos? O nosso poder de decidirmos sobre as nossas vidas, sobre o nosso espaço local, sobre a nossa política e a nossa realidade mais ampla. E é por isso que o tempo que nos junta aqui hoje é certamente um tempo da participação, um tempo da capacidade de nos inscrevermos com a nossa palavra e com a nossa capacidade de decidirmos. Será que os partidos políticos ainda não perceberam que é preciso mudar radicalmente o seu estilo de intervenção? Eu agora estou a falar dos partidos políticos em geral, portugueses, não portugueses, europeus, etc. Ontem alguém falava da enorme taxa de abstenção nas eleições regionais recentes aqui nos Açores. Nós sabemos o peso que a abstenção vai tendo pelo mundo fora. Inclusivamente, as recentes eleições nos Estados Unidos dão-nos essa nota também. E o meu problema como cidadão nunca está nas opções que as pessoas fazem. Eu devo interpretá-las, devo conhecê-las e devo prevenir contra a possibilidade de se repetirem opções que eu não quero, na medida em que ali ao lado são outras pessoas a prevenirem, no sentido de garantir que aquelas opções se mantenham porque são aqueles que querem. Isto é a democracia e nós cá teremos de saber como se reage aos resultados que, entretanto, se vão obtendo aqui e além. O problema está nos nem-nem. Os nem-nem agora não, as crianças que estão fora do sistema e que também não estão a trabalhar, e são os nem-nem como cidadão, que são aqueles que nem votam, nem exercem funções. E são, portanto, aqueles que ocupam as redes sociais, onde, eu peço desculpa pela palavra, a larvidade se instituiu como norma, onde qualquer pessoa pode dizer o que quer com a total desresponsabilidade que resulta do seu próprio anonimato e que constitui uma força brutal de pressão que pode vir a determinar escolhas políticas essenciais. Ora, os partidos políticos têm que ter aqui um papel decisivo. Todos, governo, empresas, educadores, profissionais de saúde, instituições, comunidades e todo e cada açoriano e açoriana tem um papel na construção de uma região saudável. O encontro, que se realizou durante 2 dias nas 2 cidades da Ilha Terceira, Praia da Vitória e Angra do Heroísmo, contou com o apoio de ambas as autarquias. Um lugar onde as coisas de facto acontecem. Os movimentos cívicos têm diferentes atores e os atores têm diferentes vozes. Nós temos pessoas, portanto, ou seja, um envolvimento da sociedade civil precisa sempre ter algumas vozes que tenham impacto, que tenham presença na comunicação social, que se falava aqui há pouco e da importância que é, que tenham presença como líderes de opinião em determinadas comunidades e em determinados fóruns, porque tem que haver vozes que façam a diferença nesse movimento cívico. E muitas das vezes, ou se vai pela via das redes sociais, e aí o movimento, ninguém sabe bem qual é, mas é aquele movimento em que se calhar a voz de todos é quase igual, não é? Ou toda a outra participação cívica precisa de líderes de opinião, e isto, líderes de opinião, não são políticos, não é? Às vezes, contrariamente àquilo que as pessoas, são pessoas que
no âmbito das suas funções, daquilo que fazem, quer profissionalmente, quer como voluntários, são vozes ativas na comunidade. Quando nos candidatámos à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, assumimos o compromisso de colaborar nos programas de prevenção e tratamento das dependências, em especial no que respeita ao tabagismo, ao álcool e às toxicodependências. Fizemos-lo cientes da situação desafiante que enfrentávamos. O Plano Regional de Prevenção e Combate às Dependências de 2010 a 2012 apontava para um aumento da percentagem da população consumidora de droga de cerca de 8% em 2004 para cerca de 11% em 2009. Por outro lado, a população consumidora de álcool manteve-se sempre nesse intervalo de 5 anos acima dos 50%. Mas assumimos desde logo a nossa intenção de apostar numa intervenção bottom-up, ou seja, de baixo para cima. É um princípio da nossa ação autárquica. Dar preferência à implementação de projetos em colaboração com entidades da sociedade civil, congregando a população na persecução dos objetivos que são de âmbito municipal. A Secretaria Regional da Saúde compromete-se desde já é que também durante esse próximo ano, nesta nossa iniciativa de ultrapassar os desafios de trabalharmos em conjunto, vamos utilizar o Fórum da Carta Aberta à Prevenção como nosso modo de trabalho diário durante o próximo ano. Mas que aceitem já o desafio de daqui a um ano termos uma outra associação, noutra ilha, a pegar neste projeto e fazermos a sessão final de elaboração e de assinarmos a Carta da Prevenção. No encerramento, o secretário regional da Saúde exaltou a união de esforços em prol da prevenção. Do território. Nós somos 9 ilhas, não somos um espaço contínuo. O mar separa-nos, mas também tem que ser este mar que nos une. A primeira conclusão é que, efetivamente, a sociedade civil está unida à volta desta matéria. E o sinal disso é nós termos hoje aqui associações de todas as ilhas dos Açores. E a pergunta que se fará a seguir é: sim, senhor, querem efetivamente então no próximo ano trabalharmos em conjunto? Porque às vezes o mais difícil é isso, é conseguirmos juntar os esforços de todos, não é? E trabalharmos em rede, deixarmos de trabalhar cada um de forma isolada, e o papel que o Governo poderá ter nesse papel ao longo deste ano é juntarmos todos e continuarmos a trabalhar em prol da prevenção. Estamos perante enormes mudanças demográficas, digamos, a grande realidade da vida de hoje. A principal de todas é a mudança demográfica, é a esperança de vida, é o aumento da esperança de vida, é as questões do envelhecimento, não é? Mudanças que são também mudanças na vida familiar, na vida social, na vida local. Este fenómeno, que hoje é um fenómeno cada vez mais importante, da coabitação de 4 gerações. Nunca isto aconteceu na história da humanidade, não é? Termos ao mesmo tempo, não é? As criancinhas, os pais, os avós e os bisavós a coabitarem o mesmo espaço. A importância de uma coabitação de 4 gerações num mesmo tempo, não é? Nunca isto tinha acontecido, não é? E todos os problemas que isto levanta também em relação à morte. O primeiro Fórum Regional Carta Aberta à Prevenção resultou de uma iniciativa da Casa do Povo de Santa Bárbara, apoiada pelo Governo dos Açores, que contou com a participação de instituições de toda a região. Todos os tabus, talvez na sociedade portuguesa, um dos últimos tabus a ser abolido foram os tabus sexuais, os tabus da diversidade de géneros, os tabus da igualdade, etc. Conseguimos ultrapassar isso, provavelmente o único nosso grande tabu hoje em dia é a morte, não é? Da qual nós não falamos. Não falamos quando somos crianças, não falamos quando somos idosos e, portanto, temos um problema. O nosso tabu principal nas sociedades contemporâneas é o tabu sobre as questões da morte, e isso tem a ver com o que foram as evoluções demográficas e o que foi todo o funcionamento da sociedade nos últimos 20, 30, 40 anos. O que nos leva, obviamente, a colocar a questão do conviver. Do conviver não no sentido do convívio, mas no sentido do viver com o outro. Um tema que diz respeito a todos nós, sociedade civil. Tempo agora para as despedidas. O nosso programa estará de regresso amanhã e deixo-lhe desde já o convite para nos acompanhar aqui no canal do costume. Até lá, fique bem.